Bom dia, meus amigos. Vamos então iniciar o capítulo 14. Só para a gente lembrar, semana passada todo mundo teve uma surpresa, não teve? Quando terminou o capítulo, nós vimos que a dona Evelina e o senhor Ernesto estavam lá à margem de uma região inferior. De repente, um homem gritando reconhece a Evelina. E aí a gente fica sabendo que aquele espírito atormentado que a reconheceu era exatamente o antigo noivo dela, né? O Túlio Mancini. Vamos prosseguir hoje vendo essa surpresa. A senhora Serpa, estática, não conseguiu articular palavra. Evelina, Evelina, gritava o moço, como que dementado de júbilo. Agora que vi você, reconheço que estou vivo. Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse abrigado no lar de Ambrósio, até que se lhe providenciasse hospitalização conveniente, de modo a se adaptar ao meio como se impunha. Depois de passes reconfortantes, em que se lhe sossegaram as emoções, Túlio Mancini foi conduzido à residência dos modestos amigos, que o acolheram alegremente, enquanto o grupo socorrista retornava ao campo doméstico. Distinto psicólogo, irmão Cláudio se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras com que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem o amigo, reencontrado no dia seguinte, se o desejassem, prometendo indicar-lhes o endereço preciso, de vez que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso, tão logo pudesse avistar alguma das autoridades a cuja orientação se lhe vinculava à obra assistencial. Então veja, toda essa surpresa que a Evelina teve, não é? Ela está ali, né, naquela situação, e o irmão Cláudio, percebendo tudo isso, já começou a auxiliar. 3 coisas interessantes aí nesse texto que nós vimos. Olha só que interessante. Cláudio prometeu indicar-lhes o endereço preciso, de vez que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso, tão logo pudesse avistar alguma das autoridades a cuja orientação se lhe vinculava à obra assistencial. Então veja, 3 coisas que a gente pode tirar daí. Primeiro, ele vai indicar o endereço. Então a gente lê assim, né? Mas espera aí, ele vai dar um endereço no mundo espiritual, de onde ele vai estar. Isso mesmo, não é? Como nós lembramos sempre, a vida nesta dimensão próxima à Terra é muito semelhante à nossa vida aqui na Terra. Então lá os espíritos de condição assim, mediana, normal, eles não têm essa capacidade de mentalizar, descobrir onde está e ir, não é? Não, a dona Evelina e o seu Ernesto, eles vão precisar de localizar o indivíduo. Então, o endereço onde ele vai estar hospitalizado. E para ir lá, ela vai precisar de recurso de transporte também. Lembra lá em nosso lar, o aeróbus, né, que conduzia os habitantes de um local para outro da cidade? Então é isso. Ela vai ter o endereço mesmo do local onde ele vai se encontrar. Depois a gente vê que ele fala das autoridades competentes. Veja que o Cláudio ele assume uma iniciativa, que é o de socorrer o espírito, de ampará-lo. O que ele fez? Deu passes calmantes, o indivíduo deu uma dormida, não é? E foi encaminhado ao lar de Ambrósio. Lembra
que é a casa que eles estão visitando, e o Lar de Ambrósio é uma instituição que fica próximo a essa região umbralina. E eles trabalham no setor de vigilância dessa fronteira, né? Nessa fronteira entre a comunidade onde a dona Evelina está e as zonas umbralinas. Então, o primeiro passo é lá. Depois, ele vai ser transferido para um local. Mas antes, ele tem que falar com as autoridades competentes, porque a obra que ele desenvolve ali, o trabalho que ele realiza, tem uma administração superior. Então, é muito interessante a gente observar isso também, né? No acontecimento aqui. Tudo existe uma hierarquia. Ninguém faz o que dá na cabeça, do jeito que acha que é. Não. É a disciplina. O Cláudio acolheu e vai ver com as autoridades o que é que se pode fazer, para onde que vai, que jeito que vai ser o atendimento dele. E depois, a casa de reajuste e descanso, para onde ele será encaminhado. Então a gente vê como o mundo espiritual tem possibilidades inúmeras de atendimento aos espíritos desencarnados. Nós já vimos casas especializadas em um monte de coisa, não é? Nós já vimos lá no Obreiros, nós já vimos uma instituição que é dedicada ao atendimento à infância. Então, eles acolhem somente crianças. Nós já vimos institutos destinados aos alienados, aos que estão enlouquecidos. Já vimos clínicas de amparo, como é o caso da dona Evelina e o seu Ernesto, que desencarnaram na cirurgia e já acordaram lá nessa clínica. E vimos as colônias espirituais que existem aos montes, né? Então, ele vai ser encaminhado. As autoridades vão ver qual o local que será melhor para ele. Ele vai se adaptar, como é que vai ser, se ele vai ter necessidade de entrar em contato com a dona Evelina ou não, como que vai ser o progresso desse espírito. Vocês lembram que o Túlio se suicidou? Ele tentou uma primeira vez, não conseguiu. Ele tentou novamente reatar com a Evelina e ela não quis mais ele, e aí ele se suicidou com um tiro, né? Que ia dar um fim na vida dele, né? Que não ia ter nada. Quando ele vê a Evelina, ele fala assim, então eu não morri. Até que enfim. Pessoal, pensa um pouquinho. Vamos pegar o Brasil. Vamos pegar o mundo, não. O Brasil. O espiritismo é minoria. 3% da população. Quer dizer, é o mínimo. Todas as pessoas desencarnam. Muitas não têm ligação nenhuma com religião. A maioria, o que acontece? A pessoa vai, cresce, nem para ter contato com espiritualidade. Depois tem uma parte que tem religião, que vai aos templos, mas que também não estuda, não esclarece, vai com aquela coisa social ainda, porque a família, é tradição da família, aquela coisa. Agora você parar, refletir, estudar, meditar, são pouquíssimos. A grande maioria se depara com essa situação. A pessoa não entende que ela está morta. Imagina alguém que não estudou, que não sabe nada de corpo espiritual. Ela se vê lá, ela fala, eu não morri, como que eu morri? Estou respirando, estou vivo, não morri. A grande maioria dos espíritos tem essa dificuldade mesmo, de aceitação, de entender que morreu. Aí vem os parentes visitar, vem aqueles que já antecederam. Quando já pode, né, esclarecer, aí vai acontecendo. Mas essa é a grande dificuldade, e a causa é falta de espiritualidade. Eu nem vou dizer de espiritismo, porque aí seria, né, um preconceito. Mas é falta de espiritualidade, a pessoa pensar, por exemplo, aí fora, quem pensa na morte? Ninguém, né? Quando vai falar,
bate na mesa, né? Então ninguém pensa sobre coisas transcendentais, né? A brevidade da vida, o sentido de viver, o túmulo, vida depois da morte. Ninguém, é muito pouco, né? Então, essa dificuldade de adaptação. Vamos lá, então. Ernesto, a seu turno, estimaria ouvir a companheira com respeito ao suicida que lhes fora objeto de tantos comentários, desde a conversação primeira. No entanto, calava-se, observando-a francamente aparvalhada e apoiando-se-lhe ao braço em fundo silêncio. Na cabeça dele, Fantini, pensamentos contraditórios se embaralhavam, sugerindo inquirições sem resposta. Não era Túlio um suicida? Perguntava-se. Lera bastante material informativo sobre suicidas além da morte, e acreditava estivessem eles comumente agoniados nas duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus. Por que motivo escapara Mancini às corrigendas a que fazia jus, pervargando à vontade na província de alienados mentais, entre espíritos rebeldes e vagabundos? Homem educado, porém, buscou emudecer considerações e perguntas para unicamente reverenciar a perplexidade da amiga, que desde muito lhe ganhara o coração. Então, ele foi colocado lá no lar de Ambrósio, e a Evelina e ele estão voltando. O senhor Ernesto não consegue dizer palavra para ela, porque ela está naquela situação de choque, né? Encontrar o ex-noivo, né? Ela está naquela situação. E ele não toca nada, fica em silêncio, respeitando-a, né? Mas ele começa a pensar. Não era Túlio um suicida? Por que escapar às corrigendas a que fazia jus, pervagando à vontade na província onde for encontrado? Ele leu a respeito. Nós também sabemos que o suicida, ele entra num desequilíbrio total. A maioria não tem consciência do que aconteceu, vai despertar numa região onde há outros suicidas, né? E lá eles estão num sofrimento terrível, dependendo do tipo de morte que tiveram. Lá no livro Memórias de um Suicida, a gente vai ver o Vale dos Suicidas, e onde ela vai descrevendo o que se enforcou, permanecia torturado ali pela corda. Os que se afogaram, com a mesma sensação de que estão se afogando, e aquilo não para, aquilo continua. Não tem fim, né? E aqueles que atiraram contra o próprio cérebro, o coração, com a ferida correndo sangue, aquele sofrimento. Então ele pensou em tudo isso e falou assim, mas por que o Túlio escapou dessa situação? Ele está aí conversando. Lógico que ele está numa região onde vê espíritos inferiores, espíritos alienados, mas ele não está tendo aquele estado que o suicida geralmente se encontra. Aí a gente fica pensando nas agravantes e nas atenuantes do suicídio. Muitas vezes o suicida ele é socorrido mais brevemente por causa de certas atenuantes. Então eles são amparados. Mas, mesmo sob esse amparo, o Túlio está muito bem. Se a gente for pensar em alguém que atirou em si mesmo, ele até que está muito bem. Então, o Ernesto fica pensando nisso. Passo a passo, diálogo a diálogo, a equipe dispersou-se entre saudações de fraternidade e votos de paz. A sós com Evelina, entretanto, o generoso amigo, para dissipar os pensamentos constrangedores de que havia cercada, sorriu e falou com excelente humor, infundindo-lhe calma e otimismo. Excelentíssima senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos,
que já devem ter desaparecido no bojo da terra, já não nos é possível doravante qualquer incerteza. Ela diligenciou em vão sorrir, sentia-se esmagada, abatida. Ernesto redobrou esforços para chamá-la ao reequilíbrio e, depois de larga série de alegações construtivas, rematou: acaso não temos nós solicitado trabalho? Quem dirá não tenhamos sido induzidos sem perceber pelas autoridades daqui ao achado de hoje? Esse Túlio, que lhe foi um dia companheiro de sonhos, será talvez para nós o começo de novos rumos, uma nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que nos cabe dar início. Você concordará em que o vemos necessitado de tudo. Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doente não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas e, a rigor, sendo pessoa de suas relações, é nosso parente próximo. Somos agora os únicos familiares que ele possui. O senhor Ernesto tentava de toda maneira reanimar, né? Veja que ele até faz uma graça, né? Se nós tivermos alguma dúvida que a gente não morreu agora, não tem dúvida mais nenhuma, agora é certeza, né? E ele tenta, né, conversar com ela, tirá-la daquela situação que ela está. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele raciocina bem, o Ernesto, né? Aí ele diz assim para ela, ó: acaso não temos solicitado trabalho? Quem dirá não tenhamos sido induzidos, sem perceber pelas autoridades daqui, ao achado de hoje? Ele vai na linha, né? Ela encontrar-se com ele. Será que nós não fomos induzidos e não percebemos? As autoridades permitiram a visita de socorro, foram lá, conheceram a casa do Ambrósio, estão ali na região e ela vê o Mancini. E aí ele fala: será que nós não fomos encaminhados? Não foi por acaso, mas foi por encaminhamento espiritual? Vamos lembrar o nosso lar? O André Luiz entrou lá nos pavilhões que ele ia trabalhar. Aí a Narcisa diz para ele: atenda esse pavilhão. E ele vai. Quando ele anda assim, ele vê uma moça deitada, né, numa das macas. Aí ele reconhece a moça. Foi a menina que trabalhou na casa do pai do André Luiz como doméstica. E ele a enganou. Naquela época, ela perdeu a virgindade com ele, engravidou, e a família botou ela para correr. E ele não fez nada. E agora ele encontra justamente a moça. Por que foi naquele pavilhão? Não podia ser em outro? Você veja que a espiritualidade, ela trabalha. Nós não conseguimos ver tudo, mas existe um plano diretivo da nossa vida. Vai nos encaminhando para aquilo que a gente precisa vivenciar. E o André Luiz, naquele dia, encontrou a moça e ela estava cega também. E aí ele começa a conversar, começa a atendê-la, e ele promete para a moça que agora ele vai cuidar dela como se fosse uma filha dele, né? Uma irmã querida. E aí ele começa, fora todas as atividades que ele desenvolvia, ele separava um tempo só para ajudar a moça. E aí ele está dizendo: será que não é um serviço para nós que eles estão nos induzindo? Será que porque ele ser próximo de você não é a oportunidade que a gente vai ter de trabalhar, de ajudar, de começar um novo ciclo na nossa vida aqui? Com certeza, como ele tem mais clareza, né? Agora, veja como o estudo auxilia. Ele não tinha lido só Espiritismo, ele leu várias coisas espiritualistas. A mente dele tinha essa condição de ampliar conhecimentos e ter mais madureza espiritual. E ela é uma pessoa muito boa, Dona Evelina, né?
sofreu, teve aquela luta, só que ela não tem muita abertura mental. Ela, embora fosse religiosa, católica, que ia constantemente à missa, mas aquilo fica engessado, né? Aquele ritmo. Ela não tem essa acuidade mental que ele possui, né? Por isso que sempre a Casa Espírita insiste. Nós temos que estudar. Nós temos que ter oportunidade de conhecer, porque é isso que liberta, né? Eu posso vir ao centro 50 anos e eu faço um trabalho lá de amor ao próximo 50 anos. Por exemplo, eu costuro há 50 anos. Eu dou aula para criança há 50 anos. Acho que é muito 50, né? Com criança não dá conta, não. Quantos anos você tem, Vanildo, de evangelização? Então é possível, gente. É possível, né? Então a pessoa, trabalhei 50 anos com criança, trabalhei 50 anos na equipe de sopa, na costura e tal, e vinha ao centro, ouvia evangelho, tomava passe. É algo muito importante. A pessoa terá méritos, sem dúvida nenhuma. Só que ela não vai ter condição de ter mais acuidade, ela vai ter que ser devagar no mundo espiritual. Ela ajudou, ela fez o bem, ela trabalhou, fez. Mas ela não fez nenhum trabalho de auto-iluminação. Na cabeça dela, ela ajudava os outros. E isso é importantíssimo. É isso que vai dar respaldo para ela lá. Vai ser acolhida, vai ser atendida. Mas ela não vai ter a acuidade mental para poder mais depressa entender as coisas, porque vai faltar lucidez espiritual. Então é muito importante a gente ler, a gente participar dos estudos, porque estudo é que liberta, né? O estudo liberta. O trabalho é necessário, o passe é imprescindível, mas a gente tem que abrir a cabeça, tem que buscar conhecimento. Libertará. E tudo é uma questão de disciplina, gente. Se eu colocar na minha vida que eu vou todo dia ler uma lição, nem que seja uma lição pequena, todo dia, ao passar do tempo, você lê muita coisa. Mas tem que botar no cronograma, todo dia. Tem que botar no cronograma. A gente almoça todo dia, a gente trabalha todo dia, a gente vai na academia, a gente arruma tempo para tudo. A gente vê a Netflix. Agora tem que separar um tempinho, meia hora, sei lá, para a gente ler. Eu lia na minha juventude, eu falei assim, eu vou ler uma mensagem do Emmanuel todo dia na hora do almoço. E eu comecei, eu chegava em casa, almoçava, tal, descansava um pouquinho, lia a lição e voltava para o trabalho. Todo dia. Eu li a obra inteirinha de Emmanuel. Não tem uma lição dele que eu não li. Aqueles livros de mensagem, aquelas mensagens, tudo. Eu nem vi, porque a gente vai passando, né, o tempo, aquilo se torna um hábito. E aí você vai vendo, aquilo vai elucidando a gente, né? Então é muito importante ler. E nós não temos uma cultura de leitura. É mais difícil para nós, porque a gente não foi ensinado, né? Então a gente não quer saber. O Maurílio e a Maria Helena recebeu uma menina de intercâmbio, né? Que você me falou, era alemã, Alemanha. Ela disse que virava e via, a menina estava lá sentada lendo, né? A Maria Helena disse, aí ela sentava, ela vivia com o livro na mão. Então é o hábito, é a instrução que tem, né? Que tem que ler, tem que se instruir. Ela saía, não faz muito tempo, uns 10 anos. Não, isso é raridade. Mas mesmo a cultura do celular, Cidinha, o povo mais instruído tem hábito de ler. Pode até ler menos. Vamos lá? Por que a amiga se referisse de leve à dor misturada de assombro que a descoberta lhe causara, Fantine voltou ao bom humor do princípio e gracejou de braços abertos. Que esperaria de melhor a senhora Serpa
a fim de trabalhar, cravou as mãos na cintura, num gesto que lhe era peculiar, e sublinhou: quanto ao mais, minha querida amiga, lembro aqui a declaração filosófica de um velho companheiro: convivei e purificai-vos. Estamos desencarnados e precisamos, como nunca, de burilamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço, que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações. Dias transcorreram, até que os dois amigos conseguissem reavistar o rapaz, então suficientemente melhorado, depois dos cuidados recebidos. Ernesto fitava-o curioso ao primeiro tete-a-tete, mas Evelina sentia-se tomada de surpresa e inquietação. Aquele era Túlio Mancini, mas um Túlio Mancini diferente. Os olhos penetrantes, quando pousados nela, denunciavam sentimentos estranhos. Nem a ela, nem a Fantine passavam despercebidos os propósitos enfermiços a lhe nascerem ali mesmo, à frente dos dois, sem que o moço se soubesse intimamente visto e analisado. Eles então se reencontram e ela vai perceber o seguinte. Primeiro, aquela frase lá, convivei e purificai-vos. É a frase que o Ernesto lembrou ali, né? E isso é uma pura verdade, gente. Convivei e purificai-vos. Só convivendo a gente se burila. Viver é fácil, conviver que é o grande desafio. Então, se a gente conviver, a gente vai se purificar, com certeza, né? Sem dúvida. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações. Veja só, sempre ver nas coisas uma oportunidade de fazer alguma coisa, de ser útil. Então o Mancini está com essa disposição, mas a dona Evelina, ela está ainda digerindo a coisa, né? Agora elas estão olhando e ela percebeu o Túlio, olhos penetrantes quando olha para ela. E começou a perceber, eles dizem assim, a descrição, passavam despercebidos os propósitos enfermiços ali nascerem ali mesmo à frente dos dois. O que será esses propósitos enfermiços? E olhando penetramente para dona Evelina. Na verdade, a paixão. Lembra que ele era louco por ela e chegou a suicidar-se? Então ele começou a olhar para ela como se ele tivesse aqui na terra e ela fosse o antigo amor, e ele começou a ter aquele interesse de novo e aqui começou a alimentar essa coisa. Isso é coisa de espírito do nosso nível. Há um acontecimento interessante que não está escrito, mas o Chico Xavier disse certa vez, lá em Uberaba, depois, quando ele estava autografando os livros, estava ali o senhor Caio Ramaciotti, o Bacelli, a Márcia, aquelas pessoas que ficavam na mesa. E aí, falando tal, o Formiga tinha vindo e escrito algumas trovas pelo Bacelli. E aí, alguém comentou assim, de uma das trovas que era muito interessante e tal. Aí o Chico falou assim, pois é, o nosso Formiga tem se expressado muito bem. Só tem tido uma dificuldade, ele precisou ser chamado a atenção, porque ele estava olhando para Meimei com olhos diferentes. Então veja, ele ainda humano, né? Estava lá e começou a se interessar pela Meimei, né? Pela outra lá. Então veja que coisa, como que a gente carrega realmente todas as coisas que nós temos aqui, né? Os nossos hábitos, nossos interesses, nossos desejos. Nós lá somos nós mesmos. Então, há espíritos que ainda continuam assim. E há alguns que, como ele, se propõem a uma tarefa mais ampla,
escrever para os desencarnados através da poesia, chamar a atenção, mostrar lições, ele tinha que subir um degrauzinho a mais. Mas ele estava, o olho no lápis, psicografando, e o outro na meia. Não tem. Aqui, ó, ela, Evelina, porque ela tem essa ligação, quando ela percebeu, então imagina outros espíritos ali, né, acompanhando. Vamos lá. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina permutavam impressões telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo, principalmente ali, diante de um companheiro que não lhes comungava o mesmo nível de ideias e emoções. Naquele momento, guardavam a convicção de ler na alma de Túlio como num livro aberto. Registrando as afirmações entusiásticas do rapaz, a imaginar-se vivo no mundo físico, pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva, os dois amigos não se animavam a desmanchar-lhe de pronto a ilusão. O que mais me espanta é ter aguentado isso aqui tanto tempo com o flagelo da dúvida, suspirou Mancini, aliviado. A senhora Serpa diligenciou modificar-lhe o curso dos raciocínios no evidente intuito de prepará-lo para a verdade, e interpôs com bondade. De minha parte, o que mais lamentei foi a sua atitude, atirando contra você mesmo, num ato de loucura. Eu? Pois você não soube? Redarguiu o moço admirado. Eu nunca fiz isso. Tive, é verdade, a franqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno, por sua causa. Mas depois reconheci que você não me desprezava, e eu queria a todo preço reconquistar sua afeição. Sucede, porém, que no anseio de colocar-me fora do campo, Caio foi procurar-me, solicitando-me ir com ele ao meu escritório, para consultarmos juntos um livro de direito internacional. Porque alegasse urgência, não vacilei em prestar-lhe o favor. Era um feriado e as salas próximas jaziam fechadas. A sós comigo, abandonou os assuntos da profissão e passou a acusar-me. Disse que a minha covardia, recorrendo ao veneno, abalara o amor que existia entre ele e você. Tentei justificar-me quando me detinha a considerar a pureza do meu afeto. Aquele brutamontes vomitou insultos que não consigo olvidar, e sacando um revólver, me alvejou no peito. Caí no piso e nada mais vi. Acordei não sei quando, num quarto de hospital, e desde então vivo enfermo e revoltado, buscando reaver a saúde para ensinar àquele biltre quanto vale a minha vingança. Um raio que caísse ali sobre os três não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa quanto aquela revelação terrível. Surpresa? Por essa ninguém esperava. E eu também não esperava, que ninguém leu em casa. Né? Só com uma exceção aí. O homem não se matou, gente. Por isso que a gente viu, por isso que ele está nesse lugar, por isso que ele não está naquela situação de suicida, porque realmente ele não se suicidou. Passou para o mundo que ele havia se matado. Mas quem fez tudo foi o Caio. Então a gente começa a pensar. Ela, Evelina, ficou dividida entre os dois. Ela devia se resolver rápido. Ela ficava, né? Aí ele tenta suicídio por causa dela, a primeira vez, não dá certo. Né? Aí ela volta com ele assim e tal, aí larga de novo, vai para o Caio. Fica assim, aí o Caio, vendo que a situação estava entre lá e cá, que ela podia decidir com ele, ele vai lá e faz isso.
mata o adversário, né? E para o mundo passou como se fosse suicídio. Tudo preparado, tudo calculado, né? E agora veja só, ela então estava casada e passou a vida com um assassino, com um criminoso. E ela não imagina isso. Então veja como as coisas acontecem, no caso dela. E ela guardou essa culpa, né? Agora, quando ela estava ali e ouviu isso, o André Luiz fala, se um raio caísse ali, não tinha feito tanto estrago quanto aquela revelação. Saber que foi o marido que tirou a vida do Túlio. Então, sofrendo pelo remorso dele ter se matado por ela, toda essa situação, aí a gente entende por que o Túlio não está naquela condição de suicida, né? E, na verdade, ele foi assassinado, né? E veja só como que a vida é complicada. Ele matou por ela, está com ela, mas já está com outra. Lembra no começo do livro? Que ela sentia que o marido não dava atenção. E ele está saindo com outra já. Tem uma outra mulher na vida dele. Então veja, matou para ficar com ela e agora está saindo com outra. Veja a insatisfação da criatura humana, né? A insatisfação humana. E o Túlio lá agora vai começar a esclarecer as coisas, né, com ela. Então eles vão ver o que passou e ela e o Ernesto vão ter que ajudá-lo. Vão ter que dizer que que todo mundo está morto, né? Que não está todo mundo vivo ali, né? Aí vai ser o raio caindo em cima dele, né? Saber que não está vivo, que já desencarnou. Telepaticamente. Maravilhoso. Pensavam e um sabia o pensamento do outro. Isso acontece muito com espíritos. A Evelina e o Ernesto, eles me surpreendem com a rapidez que eles ficaram, afinidade, que eles não sabem de onde. Porque lembra, desde o primeiro encontro, lá na casa de repouso, lá que elas estavam, desde o primeiro encontro uma coisa atraiu os dois. Ele é um homem bem mais velho que ela, né? E os dois ficaram assim, amigos, não sabem entender a afeição que eles criaram um pelo outro. E são espíritos com essa condição já de se esclarecer rapidamente. Você vê que pouco tempo eles já estão querendo trabalho, já começaram a esboçar serviço para eles, né? E eles ali, era como se o Túlio falando, e ela e ele. A gente vê nas obras de André Luiz, eu acho muito interessante que o André Luiz fala assim, e eu pensei, por que haveria de acontecer tal coisa? Por que o socorro não foi realizado? Aí o instrutor, aí ele fala assim, o André Luiz, não foi preciso mais elucubrações. Irmão tal virou para mim e disse, André, não, porque eles leem pensamento da gente. Não está percebendo. Os dois ali, a sintonia, um sabia o que o outro estava pensando. Então, aquela coisa assim, eles estavam vendo, por exemplo, que o Túlio estava diferente, olhando para ela com um interesse estranho. Ele sentiu, ela sentiu, e os dois sabiam que tinha entendido isso, né? Então, é essa coisa do pensamento, da linguagem do pensamento, né? Que eu falo assim, que tudo é maravilhoso morrer. Você continua vivo, você vai ser você mesmo, você vai estar amparado. Ah, mas você pode sofrer um pouco. Sim, se sofrer, passa, depois vai estar amparado. Não é? Não é verdade? Vai estar amparado. E vai estar lá. E aí, tudo maravilhoso, tudo bem. A única coisa que eu acho muito difícil é essa. Você está perto de espíritos melhores que você convivendo, e eles saberem o que você está pensando. Isso é coisa esporádica, rara, não é assim constantemente. Tem, às vezes, alguma intuição e que também é revelada por espíritos, em algumas circunstâncias especiais. Agora, o Chico Xavier tinha isso. O Chico Xavier tinha, ele lia o pensamento das pessoas. E o Bacelli fala que ele estava lá no Chico, aí ele ganhou do Chico 3 frasquinhos daquela pomada Vovô Pedro. Ai, Bacelli, isso que ele levou.
Aí o Bacelli indo para casa, no carro, pôs as pomadinhas assim, falou assim, eu acho que o Chico já está ficando velho, porque eu também não acredito em coisa assim, que cura assim, que é pomada, não sei o quê, não sei o quê. Ele pensou, né? No outro dia ele voltou na casa do Chico com a Márcia, eles iam fazer lá o serviço de correio, que ele chamava, separar as correspondências, o Bacelli e a Márcia faziam isso com ele. Aí lá, separando as cartas, né, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Chico disse assim, então, Márcia, o Bacelli não acredita muito na pomadinha. Mas, Márcia, não sei o quê, não sei o quê. O Bacelli ficou. Assim, ele ouviu o que eu estava falando à distância, né? Foi assim, dois repórteres iam a Pedro Leopoldo fazer entrevista com o Chico. E aí o Chico estava ali esperando, aí eles vinham vindo, e o Chico lá, daquele jeito, em Pedro Leopoldo, ele era mais caipirão ainda, né? Então lá de botina, aquele jeitão lá, né? Mineirinho. Aí os dois vinham vindo, eles viram o Chico, aí um falou assim, nossa, como esse homem é feio, parece um sapo. Aí chegou lá, fizeram a entrevista, né? Aí o homem falou assim, nós agradecemos. O senhor falou assim, que nada, meu filho, eu pareço um sapo. E o cara conta isso. Aí ele fala assim, é por essas e outras coisas que eu tenho muito receio de espiritismo. E o outro foi também com um livro, falando que era estrangeiro, conversando em inglês. E deu o livro para o Chico autografar para ele e tal, e os dois fingindo que era fora do Brasil, que era estrangeiro, era gringo. Aí eles pegou o livro e tal, dobrou e despediu. Quando ele entrou no carro, ele foi vendo a coisa, estava lá, o fulano de tal, o nome dele. Aí ele fala assim, é por essas coisas que eu tenho muito receio do espiritismo. O homem assumiu mesmo, né? Então, gente, olha só, na semana que vem nós vamos continuar vendo a segunda parte do capítulo.